Olá, olha que coisa boa, nós estamos fechando o mês da Reforma Protestante e a sua igreja, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Curicica, tem o prazer de fechar esse momento em alto estilo, falando da vida de Martinho Lutero. E para falar da vida de Martinho Lutero, eu trouxe uma pessoa que a igreja conhece, não só conhece como gosta muito, que é o pastor Michel Medeiros. Michel tem uma característica muito interessante, além de falar muito bem, ele é um dos apaixonados por Martinho Lutero. Eu acho que praticamente tudo que há em português sobre Martinho Lutero, sobre algo escrito por ele, traduzido para o português, nesses últimos 10 anos, Michel tenha devorado, tenha consumido. Bom para a gente, não só para ele, que a gente pode aprender mais. O que você vai encontrar nessa entrevista? Você não vai encontrar nessa entrevista o que é de história, com data, com nomes. Essa não é a intenção. A nossa intenção é uma conversa mais leve, porque nós queremos conhecer mais da vida desse reformador. Agradecemos de cara, eu acho que a gente tem que já dizer muito obrigado para o pastor Michel Medeiros e agradecer a Deus, porque a história é escrita por homens como Martinho Lutero e por homens que insistem em perpetuar essa escrita, como o pastor Michel. Pastor Michel, me diz, por que ler tanto sobre Lutero? Eu sempre fui um leitor voraz de teologia e sempre me apeteceu ler obra primária, né, o texto dos caras, e eu tenho uma seleção assim dos principais que eu quero ler, dos caras que influenciaram a história, a teologia e tudo. Os clássicos, e estava na minha lista, né, eu ler Lutero, só que não tinha nada em português de Lutero, até que eu soube que a igreja luterana estava produzindo, né, a editora luterana estava produzindo uns livros dele, traduções, né, já tinham 12 volumes prontos, e cada volume com vários livros dentro. Então eu tive a oportunidade de ir a Porto Alegre, e lá eu procurei uma editora luterana, e eu consegui comprar as obras completas de Lutero. E aí voltei para o Rio e passei mais ou menos 6 anos lendo as obras completas dele. E foi transformador, cara, foi apaixonante, porque é uma leitura fácil, ele escreve de forma fácil, coloquial, né? Ele é extremamente engraçado, né? Então você lendo, você dá risada o tempo todo. Eu morreria sem imaginar isso. Ele é extremamente engraçado e ao mesmo tempo um homem extremamente piedoso. Então, por exemplo, ele tirava 2 horas de oração todo dia de manhã, né? Ele foi monge, então os monges eles têm uma vida intensa de oração, meditação e tudo mais. Quando ele deixou de ser monge, ele não abandonou o estilo de vida, né, e de vida piedosa. Então ele era um homem extremamente crente, mas você vê que ele é fora da caixa, ele é fora da caixa, né? Tanto é que ele era chamado de bêbado, né, pelo Papa, mas ele não era de fato um ébrio, né? Só que você lê o livro dele, você não espera que seja um homem que escreva e que fale a mente e ao coração do povo, do povão, de forma tão rasgada, tão clara, né? Então, apesar dele falar de teologia muito densa, ele fala de uma forma explicativa, gostosa. E aí eu li tudo, né? Aí eu li tudo. E veio ao encontro direto das minhas necessidades, né? Das minhas necessidades espirituais, das minhas dúvidas. Então, foi um processo de libertação, cara. Pela primeira vez, eu conheci as doutrinas da graça, de verdade. E foi impressionante, Léo, porque eu estava lendo um livro que foi escrito há 500 anos atrás. Nós nos dizemos frutos da Reforma Protestante, e as verdades ensinadas por Lutero eu nunca havia ouvido falar.
nunca havia ouvido falar. E cara, eu sou do círculo da galera da teologia, né? Eu fiz mestrado no Mackenzie, no Andrew Jumper, enfim. Só que nós estamos dentro de uma cultura que é calvinista, então a gente só lê os teólogos calvinistas. E eu tinha essa curiosidade de ler Lutero e foi transformador. É impressionante. Então, olha só, como eu te disse, que eu tentaria fazer uma coisa leve. Imagina que você está na sala de embarque, no avião. E não sei, você deve ter visto Meia-Noite em Paris, que é um filme maravilhoso. Então, Woody Allen. Então, pensa, a partir dessa metáfora proposta em Meia-Noite em Paris, se você encontrasse numa sala de embarque Martinho Lutero, o que você diria a ele? O que você perguntaria a ele? Parece doido, mas pega a metáfora e vai nela. Tá. O que você diria a ele e o que você perguntaria a ele? Cara, primeiro eu daria um abraço e eu diria um muito obrigado. Eu diria um muito obrigado. E o que eu agradeceria especificamente dele ter sido tão verdadeiro, dele ter sido tão perigosamente verdadeiro, né? Porque para você ser verdadeiro a ponto de enfrentar o mundo, porque ele enfrentou os mais poderosos do tempo dele, né? O cara tem que ser muito doido, e eu tenho a sensação de que ele era um pouco doido mesmo, né? Lendo, você vê, cara, esse cara é um gênio, mas ele é maluco, né? Ele é maluco. Então eu diria um muito obrigado, sabe? Pelo que ele escreveu e que atravessou o tempo, né? Para você ver o poder do que ele fez, atravessou o tempo e chegou a mim, né? Eu não encontrei na minha geração um cristão que pudesse me apresentar Jesus como ele me apresentou, né? Eu era cristão, leitor voraz de teologia, e eu tinha uma alma oprimida, triste, abatido, né? A maneira como ele me apresentou Jesus me libertou. Então eu diria um muito obrigado. E o que eu perguntaria para ele? Bom, existem algumas doutrinas que ele escreveu, né? E que não estão claras para mim. Então eu faria algumas perguntas técnicas, né? Quando eu fui pela segunda vez a Porto Alegre, eu queria sentar com um teólogo luterano para fazer um zilhão de perguntas, né? Sobre o que eu estava lendo e que não estava claro para mim. E eu fui à Universidade Luterana de Porto Alegre, sentei diante do cara, eu não lembro se ele era o reitor, o diretor da universidade, e eu fiz um monte de perguntas para ele, e ele não respondeu. Ele falou, isso aí é teologia de Lutero e tal. Eu esperei que ele fosse um cara apaixonado, fosse querer me explicar e me ensinar e tal. Enfim, essa conversa não rolou, o cara não fez isso. Não sei se ele não era apaixonado ou se ele tinha coisa melhor para fazer. Chega um cara que ele nunca viu, senta e quer fazer um monte de perguntas, quer usar o professor de graça, né? Não vai ser assim. Enfim, eu fui ingênuo também, mas eu acho que eu perguntaria algumas coisas para Lutero que não ficaram claras para mim na teologia, porque o escrito dele é de fato muito complexo, muito complexo. Mas enfim, seriam perguntas sobre doutrinas, né? Sobre doutrinas. Se você fosse Martinho Lutero, sabe aquela coisa de ser o chefe por um dia? Era muito bom pegar essa imagem e se imaginar do lado de Lutero, como Dom Quixote, Sancho Panza, fazendo acontecer um do lado do outro. Então, isso dá para imaginar, eu adoraria viver isso. Mas eu estou te perguntando, se você fosse Martinho Lutero, o que você não faria? Tá. Duas coisas que Lutero talvez tenha errado na mão, né? Uma delas foi um evento conhecido como a Revolta dos Camponeses. Quando Lutero começou a pregar e começou a ficar claro que o que a igreja da sua época estava fazendo
era um assinte à verdade, era uma... Quando todo mundo ficou consciente de dizer, cara, o que eles estão fazendo com a gente, a população começou a queimar a igreja, começou a matar sacerdotes, né? E o príncipe... Está na moda, né, esse negócio de queimar a igreja. Né? E o príncipe não sabia o que fazer, né? As autoridades se reportavam a Lutero e pedindo conselho, né? E o príncipe perguntou o que fazer. Lutero diz, larga a polícia em cima deles. A polícia em cima deles, né? Ou seja, o Estado tem que fazer o seu papel de reprimir o mal. Enfim, o príncipe colocou o exército, né, nas ruas, e houve um genocídio conhecido como a Revolta dos Camponeses, que milhares de cidadãos foram mortos pelo exército. Você achou que faltou uma relação equânime aí, né? Como se Lutero pudesse contemporizar todos esses ânimos, administrar essa crise de maneira mais parcimônica. Você esperava essas coisas dele, é isso que você está me dizendo? Sim, eu esperava... Ou no mínimo menos radicalidade, né? Menos radicalidade. Então assim, Lutero nunca mandou o exército matar ninguém, né? Aquilo ali foi um fenômeno humano, social, né? O calor da rua, aconteceu isso. Mas eu talvez tivesse sido mais diplomático, né? E menos simplista, dizendo, coloca o exército na rua, estabelece a paz, né? Ele também ficou muito mal depois que viu o que aconteceu, né? A gente sempre é mais fácil você avaliar a história pela retrospectiva, né? Depois que aconteceu. Mas uma coisa, essa eu repararia. Uma outra, a maneira como ele foi ácido ao falar dos judeus, né? De quê? Dos judeus? A falar dos judeus. Ele era muito ácido, né? Ao falar de todos os contraditórios, né? E ele fez críticas ao povo judeu, não só aos judeus da Bíblia que crucificaram Jesus, mas ele era um crítico dos muçulmanos, né? Ele era um crítico dos judeus. E na Segunda Guerra Mundial foi colocado na conta de Lutero, né, o fato dos alemães terem uma implicância muito grande, o antissemitismo, né? Dizem que isso começou culturalmente com os escritos de Lutero. Eu não tenho como saber se isso é verdade, mas seria uma boa reparação histórica, né? Pelo menos um esclarecimento histórico, né? Sim, um esclarecimento histórico. Talvez, porque ser confundido ou ser tomado por esse antissemitismo é absolutamente perigoso. Tudo absolutamente diferente do que nós esperamos de um reformador. Falando em reforma, a gente presenciou a reforma da Igreja Católica através da história. Se nós tivéssemos na fila a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, quem precisaria de reforma primeiro? Essa reforma deveria começar de novo pela Igreja Católica e depois pela Igreja Evangélica? Ou eu mudaria hoje a ordem dessa fila? Colocaria a Igreja Evangélica e depois a Igreja Católica. Fique à vontade, se não quiser responder, eu posso pular essa pergunta. Não, respondo. Eu acho que ambas, né, precisam de reforma, tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica. Eu colocaria a Igreja Evangélica na frente da fila. Você colocaria a Igreja Evangélica na frente da fila? Eu colocaria a Igreja Evangélica na frente da fila. Bom, a gente tem uma visão dos católicos como se um dos únicos equívocos deles fossem a idolatria, né, a ídolos e a santos, né? Estou usando aqui a mentalidade do povo, né? O povo acredita isso. Se você tirasse os santos da Igreja Católica, seria uma boa igreja, com os cultos um pouco sem graça, mas seria né,
Os nossos cultos são mais cantantes, mais dançantes, mais alegres, mas nós estamos equivocados. Os evangélicos são muito idólatras. Nós não idolatramos imagens, né, estáticas, produzidas, mas nós passamos a idolatrar indivíduos, né? Nós temos ícones evangélicos, né? E nós somos idólatras não só de personalidades, né? Mas nós temos muitos ídolos, muitos ídolos. Agora, eu não tenho dúvida, Leonardo, de que se o Lutero vivesse nos dias de hoje e estivesse pregando e escrevendo exatamente a mesma coisa que ele pregou e escreveu há 500 anos atrás, uma terceira igreja surgiria. E tanto os evangélicos quanto os católicos seriam inimigos dele. Não tenho dúvidas disso. Então você está dizendo que o conteúdo que Martinho Lutero carregou, a carga que ele trouxe, tudo aquilo que ele subscreveu, hoje não encontraria eco perfeito nem na igreja católica, nem na igreja evangélica. Sem dúvida. Você tem uma noção? Uma vez eu fui pregar numa igreja, né? E era para falar sobre a unidade da igreja. Com 15 minutos de pregação, o pastor subiu, arrancou o microfone da minha mãe e mandou descer. Eu prego muito pouco a convite, né? E eu só prego na igreja de amigos, como você, por exemplo. Porque na igreja onde eu não conheço o pastor, onde eu não conheço a igreja, eu não vou. Eu tenho certeza que a minha pregação, né, por influência da teologia de Lutero, a minha visão da Bíblia, ela não é bem vista, não é bem vista. Então, o trauma de ter sido expulso do púlpito e da igreja, porque eu saí, o cara tirou mesmo o microfone da minha mãe e mandou descer. Aí eu fui e sentei aqui num banquinho atrás, né? Ele falou, não, pode descer, acabou. Aí eu desci e fui embora da igreja. Foi traumático. E já tive outras experiências não tão dramáticas, né? Mas de muita rejeição ao que eu prego. E o que eu prego é por influência, 70%, 80% do que eu aprendi nos escritos de Lutero, né? Isso eu acho que é um ônus que, de alguma maneira, algumas pessoas arcam com esse ônus. Uhum. E você não se arrepende disso, porque você prega a partir da perspectiva das coisas que você crê. Eu não tenho o que fazer, não tenho alternativa. E se o nosso reformador olha para a Bíblia, para a palavra, e é coerente com ela, a palavra diz, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Como obreiro que não tem do que se vergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Uhum. Se a tua fala se reporta a esse lugar, é claro, faz todo sentido. E também faz muito sentido incomodar. Uhum. Uma das coisas que eu ouvia falar muito mal de Lutero é que tudo aquilo poderia ser fruto de um projeto pessoal, um projeto de realização pessoal. E eu não quero ser leviano, dizer que isso está embebido também de um desejo íntimo de relacionamento afetivo com Catarina, enfim. Mas isso é especulação. A gente não está aqui para denigrir a memória do reformador. Você acha que isso tudo aconteceu movido por esse arrobo de um projeto pessoal? Você vê assim, Martinho Lutero? Não vejo, por alguns motivos. Por quê? Primeiro que quando Catarina Vambora, o nome dela, né? Não entendi. Catarina Vambora era o nome dela. Catarina Vambora. Ela era monja, né? Então ela vivia num mosteiro. Um dos livros que Lutero escreveu foi tão devastador para a vida monástica, porque Lutero passou a detestar a vida monástica. E ele dizia que a vida dos monges não refletia o projeto de Cristo para a vida das pessoas, dos seres humanos. Ele começou a ensinar que você glorificava a Deus vivendo a vida na cidade, casando, tendo filhos e tudo mais. Então os monastérios começaram a fechar. Os monges começaram a ler os escritos de Lutero e começaram a desistir
da vida monástica. Catarina Vambora, junto com mais algumas amigas, monjas, desistiram da vida monástica e fugiram do monastério, né? E elas foram para a cidade de Lutero conhecer o reformador. Então, dizer que ele fez a reforma porque queria se casar é anacrônico. Na verdade, os monges começaram a abandonar os seus mosteiros e as monjas começaram a abandonar os mosteiros por conta do que Lutero já estava escrevendo. Outra coisa, isso também é fruto de uma mentalidade que já passou pela era romântica. Para você ter noção, na época de Lutero não se casava por amor, e ele não se casou por amor. Um intermediário, né, teve uma conversa com Catarina, e ela disse que tinha interesse de se casar com um fulano de tal, eu não lembro o nome dele, mas que se fulano de tal não tivesse interessado, ela poderia casar com Lutero, né? Esse homem, sem interlocutor, perguntou para o primeiro candidato se ele se interessava em casar com Catarina. Ele não estava interessado. Perguntou para Lutero se ele estava interessado, Lutero aceitou e eles se casaram, né? Então não se casava, né, por amor na época. Isso foi uma criação nossa da era romântica, foi um arranjo. Eles foram muito apaixonados, né, um com o outro, tanto é que a carta preferida, o livro preferido da Bíblia de Lutero é a carta de Paulo aos Gálatas, né? E Lutero chamava Gálatas carinhosamente de a minha Catarina, né? Então o apelido que ele deu para a carta de Paulo aos Gálatas foi a minha Catarina, pelo amor que ele tinha por essa mulher. E eles têm muitas cartas que eles trocavam um com o outro sempre que ele viajava. Ele era muito apaixonado por ela, mas foi uma paixão que se desenvolveu na relação, não casaram por amor. Então, isso nunca foi uma força motriz. Esse relacionamento aconteceu depois. A reforma é muito anterior a isso. O germe da reforma é muito anterior ao relacionamento. Sim. Muito anterior até o amor que vai acontecer entre eles a posteriori. Agora, imagine o epitáfio sobre a sepultura de Lutero. O epitáfio: aqui jaz um homem. Mas imagine se você tivesse direito de escrever nesse epitáfio. E não precisa ser um epitáfio com poucas palavras. Um epitáfio que fosse do tamanho de outdoor. O que estaria nesse epitáfio? Aqui jaz um homem. Aí eu quero que você continue. Entendeu o espírito da pergunta? Sim. Aqui jaz um homem. Aí continua para a gente. Aqui jaz um homem com uma alma e uma mente perturbadas, e que por isso mudou o mundo. Deixa eu te falar por quê. Na minha observação, eu comecei a fazer psicologia, mas não concluí, né? Então o que eu vou dizer não foi fruto de um estudo de psicologia, não, mas foi fruto da minha observação. Eu observei que as famílias, pai, mãe, filho, filha, tal, as famílias elas têm as suas doenças. Todas as famílias têm as suas doenças, né, comportamentais. E, em geral, eles não percebem as suas doenças, os seus pecados, os seus vícios, as suas manias. E sempre, em toda família, sempre tem um mais rebelde. Sempre tem um mais rebelde. O que eu percebi, Leonardo, é que o mais rebelde da família, você tem aí 3 filhos, 4 filhos, hoje em dia é difícil existirem 4 filhos, né? Mas você tem 3 filhos e tem aqueles que fecham com o pai e com a mãe, e tem um terceiro que é rebelde e que briga com o pai, com a mãe, né? Em geral, esse é o mais lúcido da casa. Ele é o único que percebe os pecados da família. Ele é o único que percebe os erros e denuncia. Ele vai ser chamado de problemático, ele vai ser chamado de rebelde. E o que é mais triste é que, em geral, ele vai se tornar, na maioria das vezes, tá? Ele vai se tornar mesmo problemático.
Mas quando ele não se torna problemático, quando ele se dá conta de que ele atravessa essa barreira, e quando ele descobre que na verdade ele é o mais são, o mais lúcido, ele só não consegue, ele tinha lucidez para perceber a loucura da família, né? Esse cara vai ser um grande cara, ou essa mulher vai ser uma grande mulher. Lutero era esse. Ele era filho do seu tempo, mas ele era um filho extremamente inconformado, e ele tinha lucidez para perceber as doenças do seu tempo. Ele, como filho do seu tempo, ele é extremamente culpado. Como foi que ele resolveu se tornar monge? Bom, os pais eram pobres, o pai dele trabalhava numa mina de carvão, com muito esforço conseguiu pagar a faculdade de Direito para ele. Lutero seria uma classe média alta, seria um grande advogado. Só que um dia, voltando da faculdade, ele, numa floresta descampada, numa planície, uma chuva de raios muito forte, um raio caiu muito perto dele, e ele, com medo de morrer, ele era muito medroso, muito fóbico, com medo de morrer, ele gritou: Santa Ana, se eu viver, eu virarei monge. Se tu me salvares, eu virarei monge. Ele não morreu na chuva de raios, resolveu abandonar tudo e virar monge. No monastério, ele tinha uma consciência extremamente frágil e perturbada. Ele passava 2 horas por dia se confessando. Ele diz que saía do confessionário aliviado, mas no caminho para o quarto ele lembrava de um pecado que ele esqueceu de confessar, e todo o peso da culpa voltava. Uma vez no seminário perguntaram para ele: Martinho, você ama Deus? Ele diz: eu odeio Deus. Como eu posso amar um Deus que nos criou pecador e diz que nós vamos para o inferno por sermos pecadores? Olha a coragem que esse cara tem de ler o tempo dele, a mentalidade dele, aquilo não se encaixar, e ele falar com tanta lucidez, né? Um dia o pastor dele, que era o chefe do monastério agustiniano, chamado João von Staupitz, João proibiu ele de se confessar. Ele disse: Lutero, não se confesse mais, enquanto você não tiver um pecado de verdade para me contar. Ele se apegava a miudezas, cara, da sua alma, sabe? Era uma alma extremamente perturbada, até que um dia ele se confessou com João, e ele disse: será que o Senhor ouviu a minha confissão? Será que o meu arrependimento foi suficiente? E aí João, esse foi o estalar da reforma dentro de Lutero primeiro. Ele disse que João olhou para ele e disse: meu filho, não seja tolo, Deus te perdoou antes de você se arrepender. Na verdade, você só se arrependeu porque o Espírito te perdoou antes. Isso mudou a cabeça de Lutero. Depois ele vai chamar isso vai dar um nome para essa doutrina, né? Vai transformar isso numa doutrina, num conceito, e ali ele começou a pensar que, na verdade, o arrependimento, né, era consequência do perdão e não o contrário. Portanto, ele diz: nunca confie na sua confissão, na qualidade da sua confissão, nunca confie na qualidade do seu arrependimento, nunca confie na qualidade da sua fé. Sua fé sempre será insuficiente, seu arrependimento sempre será insuficiente, e sua confissão sempre será insuficiente. Confie que Cristo te perdoou e pronto. E essas coisas ele começou a falar, e ele não tinha noção de que isso era ofensivo para a mentalidade da época. Ele achou que de fato o que ele estava pregando e ensinando fosse ser coerente para todo mundo, e na verdade ele enfrentou um tribunal, né? Então aqui jaz um homem perturbado que mudou o mundo. Essa frase que você escolheria? Eu escreveria. Bom, se você fosse se você tivesse por oportunidade escolher uma única doutrina que conversasse com os pressupostos de Lutero, que doutrina você escolheria e por quê? Bom, seria óbvio demais falar da justificação pela graça mediante a fé, né?
eu escolheria uma que eu acho maravilhosa, que ele chama de duas. Me permite falar duas? Ele chama de A Troca Alegre. Não entendi? A Troca Alegre. A Troca Alegre. Ele diz que a conversão, o encontro com Jesus, se assemelha a um casamento. E é um casamento com comunhão total de bens, onde tudo que é do noivo passou a ser da noiva, e tudo que era da noiva passou a ser do noivo, né? Daí a troca feliz ou a troca alegre. A troca alegre. E ele diz: Cristo, esse grande Senhor, se casou com essa prostituta, né, que sou eu, e tudo que era meu ele tomou para si. Ele tomou os meus pecados para si, ele tomou a minha culpa para si, ele tomou a minha morte para si, ele tomou as acusações minhas, tomou para si. E tudo que era dele, ele me deu. A sua santidade, o seu perdão, a sua filiação com o Pai, a sua salvação, né? Ele diz, por fim, ele mesmo se deu a mim. Por isso canta o coro: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ah, que lindo. Cara, isso é lindo. E ele diz, portanto, que a gente tem que se apropriar de Jesus. E Jesus tem que passar a ser propriedade nossa, sabe? Eu sou dele e ele é meu. Então, isso é maravilhoso. E essa coisa da minha indignidade Jesus tomou para si, e a dignidade dele deu para mim, né? A segunda doutrina é o que ele chama de a obra estranha e a obra própria. Ele diz que a obra própria de Deus é salvar, amar, perdoar. Só que Deus sempre faz isso por meio de uma obra que ele, Lutero, chama de estranha. Ou seja, Deus salva culpando e acusando. E aí ele dá um exemplo, né, maravilhoso. Tem muitos, mas ele dá um que é a de Jonas. Quando Deus disse para Jonas: vai para Nínive e prega contra esse povo, e diz para eles que em 40 dias eu vou destruí-los, Jonas correu, fugiu, não quis anunciar juízo contra Nínive. Deus traz ele para Nínive com mão forte e diz: faz o que eu mandei, prega para esse povo e diz que em 40 dias eu destruirei a cidade. Ora, se Jonas odiava os ninivitas, e se a mensagem é a mensagem de destruição de Nínive, por que ele não queria pregar? Porque quando ele pregou, o povo se arrependeu. E aí Jonas vira para Deus e diz: Senhor, eu não te disse que o Senhor é um Deus bom, longânimo, que se arrepende do mal? Ou seja, eu sei, em outras palavras, eu sei que quando o Senhor acusa, eu sei que quando o Senhor manda recado de destruição, na verdade é porque o Senhor quer salvar. Ou seja, o recado de destruição, o recado difícil, é o que Lutero chama de obra estranha. E aí Lutero diz que isso acontece com a gente. As pessoas que se sentem mais culpadas, mais oprimidas, são aquelas que estão recebendo a operação do Espírito Santo, que ele chama de obra estranha, né? Mas na verdade, sempre que você se sentir culpado, é porque o Espírito Santo está te perdoando. É o que ele chama de a obra estranha e a obra própria. Ele diz que por isso é tão difícil entendermos o Evangelho, porque a salvação às vezes vem com anúncio de punição, de acusação, mas é exatamente o contrário que Deus quer fazer. Muito obrigado, nosso tempo acabou. Eu quero dizer que eu aprendi bastante e você também aprendeu bastante. Dizer que esse projeto continua, projeto modesto, de falar sobre Lutero com esse conhecedor que é o pastor Michel, e conversar com a arte, que vai ser o cinema. Nós vamos disponibilizar o link para você amanhã. Esses são presentes simples, modestos, que a sua igreja dá para você que é membro da Igreja Presbiteriana de Curicica, porque todo ano nós marcamos muito bem a reforma protestante.
porque a reforma protestante não fala só da nossa história, fala da nossa vida, fala da minha vida e da sua também. Vamos continuar aprendendo. Pastor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Todo esse conhecimento dividido com a gente. E obrigado você que acompanhou. Deus abençoe sua vida.